Antes a gente trabalhava muito a cozinha isolada, porque a cozinha tem sempre uma loucinha suja, tem sempre uma bagunça, então vamos esconder a cozinha. Mas é você que está dentro da cozinha, não é? Então, essa cozinha ela precisa estar num ambiente que você está vivenciando, você está vendo sua área de lazer dali de dentro, você está vendo seus filhos brincando ali. Antes, o construtor, que ele estava preocupado em fazer a casa, ele não se importava muito com o padrão, às vezes, do condomínio. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu percebo que eles entendem aonde eles estão para saber qual é o nível de produto que eles precisam entregar. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Gostaria de pedir para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify e os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Hoje, um tema bem legal aqui para a gente dar continuidade nisso que a gente vem trazendo sobre investimentos no mercado imobiliário, um tema muito pedido, muito solicitado. Hoje eu vou trazer uma outra visão. Então já deixo aqui a deixa para você que está assistindo esse episódio e não assistiu o episódio anterior com o Dedé Oliveira, um baita episódio falando a visão do investidor mesmo no mercado imobiliário. E hoje vamos trazer a parte dos projetos de arquitetura para imóveis para vendas, né? Então, tudo sobre projetos de imóveis para venda. Para falar sobre esse tema, Thaisa Moiteiro, arquiteta, seja muito bem-vinda, Thaisa. E o Augusto, que agora entrou de cabeça. O Augusto já veio aqui, já gravou com a gente nessa segunda temporada. A Thaisa gravou com a gente na primeira temporada. Consegui trazer eles aqui enquanto dá tempo, né? Que o relógio tá correndo e a Isa está chegando. Logo teremos mais uma arquiteta aí. Sejam muito bem-vindos, gente. É sempre um enorme prazer receber vocês. Sempre muito bom conversar com vocês. A gente conversa bastante sobre esse tema. Então, bem legal a gente poder dividir isso com as pessoas. Obrigada, Pedro. Foi um prazer gravar com você da primeira vez. Estou muito feliz da gente poder... A gente falou tanto sobre isso, né? Da gente poder gravar juntos. Porque eu acho que a gente tem duas especialidades que se agregam muito. E eu acho que vai ser muito interessante, né? Para quem está procurando aí construir como investimento. Acho que vai ser bem interessante ter os dois lados aqui. É isso aí. Quero agradecer também, Pedro, mais uma vez o seu convite. Para a gente é uma honra, né? A gente sabe o tanto que você se dedica e o quanto que o pessoal gosta, né, do podcast. E eu acho que é muito enriquecedor. Eu acho que o que você está trazendo aqui para o público que gosta é muito importante, porque eu acho que antes eu não conhecia ninguém que fazia isso, principalmente aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, parabéns também pela sua iniciativa e eu acho que é isso daí. Eu acho que um ponto importante também, né, que a gente pode trazer aqui é que isso também traz um pouco de curiosidade das pessoas, né? Até antes de vir para cá, a gente estava com reunião com um cliente e é um cliente que ele não é da área, mas ele é um investidor. E a hora que a gente falou, a gente está indo para lá, né? A gente vai fazer a gravação assim, cara, ele parou para ouvir, para perguntar, porque todo mundo tem um pouco de curiosidade e quer entender um pouco mais sobre isso. E é o que você disse, né? Eu vim aqui, acho que no primeiro episódio, né, da segunda temporada. É a primeira vez que vem eu e a Thaisa juntos. E obrigado pelo convite. Vai ser bem legal conversar com vocês. E agora, né, principalmente vocês aí trabalhando juntos no escritório, tem tudo para crescer. E bom, até trazendo o gancho, né, do primeiro episódio que o Augusto gravou, que nós gravamos no início de 2024. Isso. Né? Foi logo no começo do ano, fazendo as previsões para o ano. Estamos agora em setembro de 2024, até agora tem se concretizado. Exatamente. As coisas que a gente falou, né? É até engraçado porque é um episódio que você fica com medo porque, cara, a economia, o mercado, ele é soberano. Então, não importa muito o que você acha, por mais que você estuda e você pega referências e você olha,
e acompanha, mas o mercado ele muda o tempo inteiro, né? Então, que bom que eu acho que tudo que eu falei ali está seguindo mais ou menos o ritmo normal e tem dado meio que certo o que eu disse no início do ano. Exatamente. Bom que até você falou isso, porque de fato a gente não consegue prever exatamente como vai ser o mercado, porque o mercado mesmo se regula. Exato. Né? E quanto que vai vender o imóvel? Cara, é o mercado que decide quanto que vale aquele imóvel, não é a gente que decide. Né? As pessoas estando dispostas a comprarem naquele valor é que vai dizer se aquilo lá de fato vale. Mas a gente trabalha com números médios, né? Por isso que, lógico, esse tema, principalmente esse tema voltado para a parte de investimentos, é um tema um pouco perigoso, né, de trabalhar, porque a gente sabe que muita gente quer a dica quente, né? Então, todo mundo assiste para ouvir a dica quente. E, lógico, não é esse o nosso intuito. Na verdade, é a gente mostrar como de fato aparece. Como de fato acontece, né? Porque o mercado imobiliário mesmo, como um todo, tem muitos mitos. Sim. Então, a ideia hoje é a gente acabar com muitos desses mitos e também tirar muitas dúvidas. Por isso, eu acho muito legal. A gente gravou, então, um episódio com o Dedé, que trouxe uma visão da parte de venda dos imóveis, né? Com agora trazer a visão com a parte do projeto de arquitetura em si para esses imóveis para vendas, né? Como Sim. que funciona aí no escritório de vocês, quando o cliente de vocês procura. Mas olha, tem um bônus para quem segurar até o final, que o Augusto trouxe um estudo de caso para ficar fácil de entender como que de fato funcionam os números desse mercado. Mas só para quem ficar até o final do episódio. É isso aí. É isso aí. Eu acho que até falando um pouquinho, né, para o pessoal entender desde o princípio, né, eu sou arquiteta e trabalho arquitetura residencial já com uma experiência de 18 anos de mercado. E a gente realmente foi se especializando em arquitetura residencial. Então, a gente consegue trabalhar um perfil de projeto muito direcionado e muito assertivo, né? E o Augusto, ele pode falar melhor do que eu, ele veio do mercado financeiro. E como a gente já tem uma parceria de sucesso aí de 20 anos de relacionamento, é uma consequência que a área profissional vá se fundindo mesmo, né? Se vinculando. E aí a gente conseguiu agregar de uma forma muito bacana a área de projeto com a área, com o financeiro, né? E aí a gente consegue ser muito assertivo com os nossos clientes em relação a isso. Isso, acho que hoje, pelo menos é o que eu percebo e o que eu vejo, é o que chega até mim, né? Tem muita gente que tem a vontade de investir no mercado imobiliário, as pessoas são de outras áreas, fizeram o dinheiro em outras áreas. Posso dar vários exemplos aqui, médico, enfim, qualquer outra área que a pessoa é bem-sucedida e ela quer investir. E às vezes ela não quer investir apenas no mercado de capitais, bolsa ou numa renda fixa. Ela quer fazer o dinheiro dela também ali de uma outra forma que seja um pouco mais concreto, enfim. E aí a pessoa não tem tempo, às vezes, para ou acompanhar ou entender, porque a pessoa estuda tanto a área dela que ela não vai ter tempo para estudar a outra área, né? Então, assim, aí é onde que a gente entra, né? A gente conseguiu entrar bem nisso, que a gente consegue suprir as duas necessidades. Que a primeira é ter um bom projeto que seja vendável e também que não seja um absurdo para ser construído, né, para ser executado, porque, querendo ou não, a gente está falando de um investimento. E fazer a organização financeira dessa obra. Como eu disse, às vezes a pessoa tem o dinheiro, só que o que ela vai fazer com esse dinheiro antes de ser usado ali na obra? Como que a gente pode, então, programar as retiradas desse dinheiro que está, às vezes, aplicado numa renda fixa? Qual que é o cronograma de aportes para fazer essa obra? Então, a gente consegue trazer, elucidar isso, né? Trazer com mais clareza para que também o cliente ele tenha também uma tranquilidade do quanto ele precisa ter para os próximos meses, enfim, para poder seguir ali também um cronograma um pouco mais tranquilo para ele. É realmente bastante coisas, né, para analisar. E o impacto do projeto é muito grande. Com certeza. Nisso. E é muito bom que, assim, como a gente falou, né, boa parte do público do podcast são pessoas que estão adentrando o mercado e até procurando o espaço de qual área que eles pretendem trabalhar. E essa parte de trabalhar com investimento, trabalhar com imóveis de investidores tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque tem uma expectativa alta do outro lado
e um mercado que a gente não tem controle exatamente do que está... Do que o mercado está exigindo. Isso. Por isso que a gente falou também no episódio anterior, sobre a importância do papel do corretor de imóveis logo no início, já até para dar o suporte para vocês, para falar assim, olha... O que o pessoal está O procurando? que o pessoal está procurando? Exato. Esse empreendimento aqui precisa de closet ou não precisa? Sim. É a fachada que importa ou a fachada é a pessoa mais low profile, a fachada importa menos? Sim. Exato. Sim, a gente presenciou, assim, uma mudança de mercado, né? Dentro do nosso escritório, vocês vão lembrar de que antigamente casa para venda era um projeto muito básico, com acabamentos muito básicos. Então, tinha um perfil sem fachada, um perfil mais tradicional de casa. E a gente, assim, eu lembro muito, de forma muito tranquila, assim, quando foi essa transição, que os clientes começaram a procurar a gente pelos projetos que a gente fazia para clientes finais. E, depois disso, acabou essa mudança, essa diferença. Hoje, no escritório, a gente não tem uma diferença transparente de uma casa que é para venda e uma casa que é para o cliente final morar. Por quê? Porque os construtores, investidores, eles entenderam que para estar no mercado e para ter um lucro diferenciado, eles precisam de uma fachada interessante, eles precisam de um projeto funcional. Eu sempre falo, né, para todos os clientes, que eu falo, gente, uma fachada bonita, uma fachada bacana, ela é nosso sonho, eu do cliente. Só que uma fachada legal, você se acostuma com ela na sua rotina de vida, né? Então, você chega na sua casa todo dia, você para de ver aquilo. Agora, uma planta funcional, ela é essencial para toda a sua vida. Porque se você não tem um projeto bem resolvido, né? Se você entra na sua sala e você não tem uma planta bem resolvida, de repente você tem muitas portas na sua área social, a circulação para sua área íntima não tá bacana, a sua área gourmet não tá bem posicionada, a insolação da sua casa não está bem resolvida, aquilo vai te incomodar pro resto da sua vida, né? Então, o ideal, e que os construtores perceberam, e a gente viu muito essa transição, é conciliar os dois. Então, hoje, a gente trabalha projetos de alto padrão para construtores que fazem projetos para venda, que tem uma fachada bem resolvida, bons acabamentos, uma planta funcional, né? E a gente trabalha realmente, assim, acabamentos de alto padrão dentro da casa. Porque, normalmente, esse construtor que está no mercado, ele já está há algum tempo no mercado. Então, ele entende que ele precisa ter uma casa competitiva. Então, ele precisa encontrar um piso que tenha um custo-benefício legal, mas que seja um bom piso, né? Porque ele precisa dar garantia daquilo, né? Os metais que a gente vai trabalhar na casa, né? A gente também constrói para venda. Então, a gente sempre preza por colocar louças e metais de qualidade, porque são produtos que, se você não trabalha um produto de qualidade, o prazo dele é muito curto, né? E a gente tem que dar manutenção, a gente tem que dar um respaldo em relação àquilo. Então, em relação ao projeto, né, foi muito bom ver essa mudança do mercado e ver os construtores conseguindo enxergar que a gente precisava entregar um produto diferenciado e um produto melhor para o mercado de Ribeirão, né? A gente está falando aqui de Ribeirão Preto e a gente entendeu que as pessoas buscam por esse mercado, certo? Não, correto. E eu concordo mesmo que muito mudou nessa percepção. Né? Eu tenho visitado também algumas casas para venda, né? Até para ver como que o pessoal tem feito. E um fator interessante que muitas das pessoas que vão comprar, às vezes mesmo sendo de alto padrão, mesmo sendo num condomínio mais luxuoso e tal, muitas vezes a pessoa vai comprar isso financiado, esse imóvel. Às vezes a pessoa não vai mobilizar todo o dinheiro dela naquilo. E um fator que às vezes a pessoa não levava em consideração, que se você vai comprar financiado, você vai colocar um armário, né? Fazer toda a marcenaria da casa. Vai custar lá, exemplo, tá? Seus 150 mil reais. Você vai conseguir parcelar em 10 vezes com a loja. Se você financiar, você vai estar pagando em 30 anos com o banco. Se você comprar a casa com o armário instalado. Sim. Então, qual casa vai vender primeiro, que tem marcenaria ou a que não tem? Exato. Né? Então, Exato. assim, se não, uma coisa simples, né? Mas eu não vou gastar com isso agora. Não vai gastar, mas também não vai vender. Exato. E, lógico, a hora que o Augusto trouxer os números, a gente vai
falar um pouco sobre a questão da análise, né, Augusto? A gente conversa bastante sobre isso, porque às vezes a pessoa só vê quanto que é o retorno Do projeto. Sim. E não quanto que é o retorno financeiro. E para Isso. fazer uma comparação mesmo com o mercado de capitais, a gente analisa a rentabilidade ao ano. Aí se você faz uma casa e leva 2 anos para vender, a rentabilidade ao ano já foi embora. Exato. Foi embora. E o seu dinheiro como investidor, né? O dinheiro do investidor que está ali com vocês, ficou imobilizado. Com certeza. Eu acho que um outro ponto também que teve uma mudança, né? Acho que dos últimos anos para cá, acho que provavelmente dos últimos 10 anos para cá, talvez, é que antes o construtor, que ele estava preocupado em fazer a casa, ele não se importava muito com o padrão, às vezes, do condomínio. E hoje em dia, não. Hoje em dia eu percebo que eles entendem aonde eles estão para saber qual é o nível de produto que eles precisam entregar. Né? E isso é importante porque se ajuda, né? Se ajuda a entender o que precisa ser feito como projeto, a entender como que vai ser feita a organização financeira daquela obra e ajuda também na hora de vender. Ajuda todo mundo, ajuda tanto o escritório de arquitetura, quanto o próprio corretor, quanto o próprio investidor que está ali, né, que está usando os seus recursos para poder fazer aquilo. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele escolheu fazer aquilo. Então, que ele faça com inteligência, né? Então, isso é muito importante. E isso também é algo que a gente, no escritório, a gente ajuda. Às vezes o investidor, ele está começando agora e ele talvez não tem tempo para fazer toda essa análise de mercado, é algo que nós, no nosso escritório, a gente faz para o investidor. Ele traz, olha, eu estou querendo fazer uma casa, enfim, e a gente direciona tudo que precisa ser feito, para que ele não erre ou que a gente tente acertar o máximo possível, né? A análise de por qual valor que as casas estão sendo vendidas dentro do condomínio, qual é o padrão, né? Porque a gente também, como eu falei, não adianta, de repente, um condomínio que eu tenho casas térreas, eu colocar um sobrado, né? Porque se a busca naquele condomínio está sendo por casas térreas, você, de repente, cria um elefante branco ali que faz o mercado não girar, né? O que você falou sobre marcenaria, por exemplo, essa transição a gente também acompanhou. Tinha uma época que as casas eram entregues sem marcenaria, sem iluminação. Aí teve uma evolução para entregar uma iluminação mais básica, uma marcenaria mais básica. E hoje a gente já está entregando, assim, marcenaria completa, inclusive, assim, living, home com painéis revestidos, né? A parte de home, de escritório. Porque a pessoa, é exatamente o que você falou, ela quer entrar na casa e a casa estar pronta, né? E a iluminação é a mesma coisa. Então, a gente traz uma iluminação técnica bem resolvida e a gente deixa para ela complementar apenas a parte decorativa, né? A gente até falou da outra vez que eu gravei um pouquinho sobre isso, que era como deixar a casa personalizável. Então, a gente trabalha com acabamentos de alto padrão bem resolvidos na parte técnica e a gente deixa para esse cliente apenas a parte personalizável. Então, ele vai trazer as cores, os acabamentos ali no sofá, nos móveis, nas poltronas, nos tapetes, mas a parte de marcenaria, a parte de pintura, a parte de forro, né? Forro de gesso, forro de madeira, já está bem resolvida, porque hoje a gente também vive num mundo que tudo é muito rápido, né? Então, as pessoas querem entrar na casa, ela quer que essa parte que demanda mais tempo já esteja bem resolvida. Né? Interessante até, você falando, eu comecei a imaginar, né? Porque, de fato, muitas casas faziam, não colocavam, né, o forro de gesso, Sim. colocavam só o fio para fora. Quando colocava iluminação, colocava só um plafãozinho de sobrepor no centro, então não tinha uma iluminação técnica resolvida, Sim. né? Porque hoje, de fato, eu acompanho o projeto de vocês, já vem com a parte de iluminação técnica resolvida. Exato. Então, a menos que a pessoa queira muito modificar aquilo, Sim. ela vai mudar para casa com aquilo resolvido, aquilo lá tá pronto. Ela não vai precisar ir lá rasgar forro Exato. e puxar a ponta de iluminação para outro lugar, Exato. porque vocês largaram só um ponto central. Com certeza. Exato. Hoje já é entregue com o projeto mesmo luminotécnico. Sim. Inclusive prevendo aonde pode ser que tenha algum pendente ou lustre. A gente talvez tenta talvez escolher o lustre, porque isso é muito pessoal. Muito. Mas até prever aonde pode ser que a pessoa queira, a gente faz esse trabalho.
Uma coisa legal que o Augusto gosta bastante também é do paisagismo da casa, né? O que a gente percebeu essa transição também. Né? O mercado, no geral, entregava as casas apenas com a grama. E aí, hoje, a gente faz um paisagismo bem legal na casa. E aí, eu acho que já relaciona com esse perfil, né? Que a gente tem vivido hoje em dia. As pessoas chegam e acham o paisagismo lindo. Nossa, tá incrível. Se a casa está só com uma grama, a pessoa acaba falando, eu acho que eu vou cimentar, eu tô pensando em fechar esse jardim, eu não tenho tempo para cuidar das plantas. Quando a pessoa chega na casa e tem um paisagismo bem resolvido, sabe? Plantas já de porte maior, as plantas já bonitas, a pessoa olha e fala, nossa, eu vou contratar um jardineiro, eu não tenho tempo, mas como ele já tá aqui, eu quero que isso fique na minha casa. E isso valoriza muito o imóvel, não é? Valoriza. Até em uma conversa, inclusive, com o corretor. A gente faz é o que você falou, o estudo ele tem que ser contínuo. Então, a gente tem bastante contato com o corretor, tem vários que são nossos amigos, Sim. E a gente pergunta, né, tipo assim, o que é que você está percebendo quando o cliente chega que está brilhando mais os olhos, né? E, recentemente, a gente começou a escutar muito essa questão do paisagismo, né, que talvez antes ninguém desse tanto valor ou não tinha um apelo emocional, mas ultimamente a gente tem recebido bastante nesse sentido. Casas com paisagismo mais maduros, mais completos, tem saído uma vantagem para aquelas casas. Então isso também é importante porque até pouco tempo atrás ninguém dava tanto valor. Tipo, não, deixa, se sobrar um dinheiro, Sim. eu faço. Ou, eu tenho uma verba ali de R$500. Mas não paga nem a grama. Não paga nem a grama, exato. E hoje mudou bem. Hoje. Sim. Iluminação é o que vocês trouxeram também. Sim. Iluminação até pouco tempo atrás. Eu lembro que em 2014 a gente chegava nas casas que o construtor fazia e era só o fiozinho para fora, não tinha nem o plafond. Era só um fiozinho, Sim. não tinha iluminação. Depois passou pro plafonzinho e hoje em dia, qualquer casa, assim, um condomínio médio, alto padrão que você entre, vai ter uma iluminação bacana. E até a iluminação de fachada, né? Porque a gente trabalha uma volumetria bem bacana, bem contemporânea na fachada. Se a gente não ilumina, ela não aparece à noite. E isso foi uma transição muito legal. Porque a partir do momento que você faz a primeira iluminação de fachada, né, o construtor, ele olha, ele entende que aquele investimento vale a pena. Por quê? Porque a sua casa, ela se destaca, né? Quando você passa na rua do condomínio à noite e você vê uma fachada acesa e as outras não, você percebe como aquilo faz a diferença, né? Em destacar mesmo a volumetria. Porque às vezes você gasta mais para fazer uma fachada bacana, mas se você não der vida para ela, que é luz e sombra, como que aquilo ali vai emocionar alguém? Como que aquilo ali vai aparecer? Ou seja, você gastou um dinheiro que às vezes você está usando ele pela metade, vamos dizer assim. Você está usando só durante o período do dia, não está tendo o benefício da beleza que ela tem à noite, né? Outra iluminação. O paisagismo é a mesma coisa. O paisagismo à noite, ele iluminado, ele emociona, né? Sim. A gente tá fazendo a Casa Cor esse ano, né? Você visitou nosso espaço. E a gente tem um jardim que, assim, ele é lindo de dia, mas à noite ele emociona. Quando a gente vê a vegetação iluminada à noite, ela traz realmente emoção. Então, isso não é diferente nas casas, não é? Então, é o mesmo raciocínio. Então, é bem bacana. A volumetria, você escolhe onde você quer destacar. Sim. E a luz à noite, você escolhe onde você quer ressaltar o que você destacou. Né? Então, assim, o que é importante, inclusive, você pensar onde vai ter essa luz ali para poder fazer algo a mais, inclusive, daquilo que você já tinha pensado lá atrás. Sim. É interessante, né? Analisando tudo isso aí que vocês estão falando, porque, basicamente, não está sendo entregue uma casa para venda, né? Está sendo vendido um lar, exato, né? Que a pessoa já vai comprar aquilo com uma cara de... Cara, isso aqui é meu lar. Mas falou, imagina o impacto da pessoa de ver o paisagismo. Sim. Às vezes, se você fizer uma pesquisa, perguntar se você prefere com paisagismo ou sem. Vai falar, eu prefiro mais barato. Depois, quando der tempo, eu coloco, tá? Não vou ter gasto com isso. Mas a hora que a pessoa chega e vê aquilo, né? Hoje a gente fala muito sobre questão de bem-estar,
sobre essa questão de quanto mais a gente se afasta da natureza, mais a gente adoece. Sim. Então, trazer a natureza para perto. A gente já teve episódios aqui que nós falamos sobre a questão de fazer da sua casa o seu refúgio. Né? Porque Claro. quando a gente vai viajar, a gente procura um lugar de tranquilidade, tipo, tá junto da natureza e tal. Não que nós vamos fazer da nossa casa uma pousada, mas um lugar de refúgio. Então, é isso daí mesmo, Sim. que procura entregar. E também, lembrando novamente a questão do financiamento. Parte dos potenciais clientes vão comprar esse imóvel financiado. Sim. Quanto custa o paisagismo para fazer de uma vez? Quanto que vai conseguir parcelar com a empresa de paisagismo? Comprar a casa pronta no paisagismo, esse paisagismo entra na conta e parcela dentro dos 30 anos do financiamento que a pessoa fez. Exato. Ela vai levar 30 anos para pagar? Aí vocês assistem o episódio que fala sobre financiamento, senão eu vou longe nesse assunto. Mas é uma possibilidade. Então, assim, isso vai pesar para a pessoa que está querendo comprar. Porque o comprador, ele vai basicamente fazendo um checklist mental na cabeça dele, né? Chegou, primeiro impacto, né? Já tem o impacto do próprio condomínio em si, nisso às vezes a gente não tem controle. Sim. Né? Mas o primeiro impacto, parou o carro na frente da casa, olhou a fachada, já viu a rampa para poder chegar na garagem, ver a fachada, esse aí já é o primeiro cheque que ela faz. Né? A hora que já abriu a porta da sala, viu a porta tal, gostou, são Sim. pequenos cheques que vão fazendo. Então, se a gente vai tendo alguns pênaltis nesse meio tempo, esse imóvel provavelmente vai para um lugar mais para baixo na lista de prioridade desse possível comprador. Sim. E a gente tem tentado mesmo trazer esses diferenciais. Óbvio que sempre tem uma análise de custo, né? De custo-benefício. Então, às vezes, a gente faz a reunião na obra mesmo, né, junto com o construtor, para entender, olha, aqui a gente gostaria de colocar um teto de madeira na área gourmet e o custo dele é X. E aí a gente faz análise, de repente tem alguma outra coisa na casa que a gente consegue negociar. No custo da obra a gente não conseguiu colocar as duas coisas. Mas o que vai causar um maior impacto aqui, né? Então, essa reunião a gente faz, às vezes, até na própria obra mesmo, com esses custos, para entender o que causa um impacto mais positivo. Porque a gente precisa trazer diferenciais para os nossos projetos. A pessoa, ela precisa entrar na casa e, de repente, se apaixonar por um painel, se apaixonar por uma bancada, ter uma cor diferente na bancada, né? Então, precisa trazer, a gente tem que trazer isso para que as nossas casas se destaquem no mercado, né? E aí é super bacana, o Augusto falou que a gente tem muitos amigos corretores, e é verdade, a gente acaba ficando amigo, porque a gente tem bastante cliente construtor, e a forma como eles trazem pra gente, né? Thaís, suas casas são casas que elas... É muito difícil a pessoa achar alguma coisa que ela não gosta ali. O feedback foi muito positivo dos clientes. Os clientes estão gostando muito da planta, os clientes estão gostando muito do jardim. O jardim tem sido, assim, o mais recente que as pessoas falam, olha, todo mundo tá amando o seu paisagismo, todo mundo tá amando a iluminação. Então, a gente tem tentado mesmo trazer esses diferenciais. Você falou um pouquinho do refúgio, né? Da casa ser um refúgio. Essa foi uma mudança muito significativa que a pandemia trouxe pra gente, né? Olha, se eu precisar ficar um tempo maior na minha casa, tem que ser agradável. E a gente também trouxe isso para os projetos. Então, como você vivencia a área de lazer, a área gourmet? Hoje, antes a gente trabalhava muito a cozinha isolada, porque a cozinha tem sempre uma loucinha suja, tem sempre uma bagunça, então vamos esconder a cozinha. Mas é você que está dentro da cozinha, não é? Então, essa cozinha, ela precisa estar num ambiente que você está vivenciando, você está vendo sua área de lazer dali de dentro, você está vendo seus filhos brincando ali. Então, sabe, essa abertura da área gourmet para dentro de casa, essa vivência, a gente também tem tido uma demanda legal das suítes estarem viradas também para a área de lazer. Então, quando a gente consegue trabalhar isso, fica super bacana. Então, a pessoa, ela acorda, ela consegue ver o passarinho no jardim bebendo água na piscina, aí ela vai tomar o café da manhã na área gourmet, ela tá vivenciando essa área de lazer. Então, isso foi uma tendência também que veio para esses projetos de casa para venda. E aí, quando a gente consegue um terreno bem legal para trabalhar uma arquitetura em torno dessa área de lazer, aí são as primeiras casas que vendem, né? A gente acaba vendendo até durante a obra mesmo,
Porque isso é uma tendência, as pessoas buscam muito essa tendência de ter uma casa que seja um refúgio, que ela consiga ter vista para o verde, vista para mata. Lotes que têm vista para área verde também são muito procurados, né? Então, as pessoas têm tido essa necessidade e essa vontade de vivenciar isso. É visto até os hábitos de consumo nosso, né? A gente paga caro, às vezes, em algumas coisas para quê? Pela experiência que a gente vai ter. Sim, claro. Né? Então, igual esse exemplo que você citou da suíte, tá virado para a área de lazer, a pessoa acordar e ver o passarinho ali bebendo a água da piscina. Ou acordar ali e ver o paisagismo mesmo. Sim. Isso aí é toda uma experiência do dia a dia da pessoa que está lá. Né? Às vezes, muito se preocupa da porta da casa para fora, mas a pessoa tem que preocupar da porta para dentro também. Muito, né? Que é quem vai, de fato, usufruir daquele espaço. E, como você falou, tem parte de projeto que vocês fazem para construtores, que é gente do mercado, que já está habituado com como funciona e está fazendo essa atualização constante. O Augusto falou aí que é um estudo constante. Exato. Por isso que vocês estão sempre em contato, acaba até virando amigo dos corretores, né? Sim. Que não, mesmo para a gente também trabalha com a parte de construção. Eu tenho que estar sempre por dentro do que está rolando, o que o pessoal está procurando. Claro. Então, eu sou amigo também de vários corretores, porque preciso estar sempre atualizado. Então, assim, é um estudo constante. Além de muitas coisas, de tempos que vocês já foram adquirindo, né? De casas, vamos dizer, de cases mesmo, que você faz, Sim. estuda, vê como que aquilo lá de fato performou e vai melhorando continuamente com o passar dos anos. E muitos dos clientes que vêm para vocês também são clientes somente investidores. É legal ter a presença do Augusto, que veio do mercado financeiro, porque também dentro do mercado financeiro a gente viu muito a ascensão dos gurus de investimentos aí pela internet. Né? Que incentivava a pessoa a ir por conta, tal, fazendo, não tem nada contra a pessoa ir por conta, eu mesmo já fiz, é bem legal, tal, mas não dá tempo de estudar. Exato. Sabe? Não dá tempo de se atualizar. Quem trabalha com isso, igual você trabalhava com isso, dormia e acordava pensando nisso. Era o tempo todo vendo isso, vendo o que deu certo, vendo o que deu errado, vendo o que está performando, vendo o que não está performando, tomando conta de várias carteiras, não só da sua própria. Então, assim, por que a pessoa sozinha vai dar conta de fazer isso, né? Então, esse é um mal que a gente tem do brasileiro, de querer... De romantizar muito o do it yourself. A gente já trouxe isso aqui também em outros episódios. Então, a pessoa quer, por conta própria, decidir tudo. Então, imagina a pessoa que ele é um médico. Ele quer diversificar o investimento dele. Vou investir no mercado imobiliário. Quem tem amigo médico sabe a rotina do médico. Não tem vida, basicamente. Trabalha muito. Que hora que ele vai estudar para pensar se é melhor colocar um paisagismo ou não? E a hora que ele está estudando para se especializar. Para se porque especializar. A medicina também muda o tempo inteiro. Muda o tempo todo. Então não tem jeito. Essa questão de faça você mesmo, ela é bonita, mas ela é complicada, né? Porque o mercado financeiro ele é muito dinâmico. Acontece um negócio agora, lá na Europa, já mudou toda a perspectiva que você tinha. Então, você é médico, você entrou para uma cirurgia, se você não tiver ninguém ali para te auxiliar e fazer a gestão da sua carteira, você vai perder dinheiro. Não é porque você errou, não, é porque está acontecendo alguma coisa agora enquanto você também está trabalhando na sua área. E a hora que você Como for você vai reagir, fazer? já vai ser tarde. A hora que você for reagir, já passou o momento que era para você ter saído ou entrado ou ter feito qualquer coisa que você quisesse ter feito. Mas já passou o momento. É por isso que realmente, quando você vai tendo assim, recursos de certa forma que sejam relevantes, é importante você ter alguém ali que vai ficar por conta de você cuidar, porque ele vai fazer só aquilo ali. É o que você falou, a pessoa fica vendo, vivenciando e estudando aquilo o dia inteiro, todo dia. E não só para você e para outras pessoas. Então, ela também vai pegando conhecimento que às vezes não vai servir para você nesse momento, mas será que daqui a pouco não vai? Então, assim, é isso. Então, isso é muito importante e isso a gente vê também, trazendo para a realidade da construção civil, a importância de você conversar, por exemplo, com o corretor de imóveis, porque, às vezes, e isso é bem comum,
cada condomínio, ele vai para um viés, ele tem um perfil, ele tem uma persona. Tem condomínios que tem mais pessoas já mais velhas, que os filhos já cresceram e saíram de casa. Tem condomínios que o perfil, a persona que a gente fala, é entre 30 e 45 anos com filho pequeno. E por que isso é importante saber? Porque para você começar a projetar e para você saber aonde você vai investir o seu dinheiro, você tem que saber. Você faz isso para tudo. Por que você não vai fazer isso para construção? Porque você já começa errado aqui se não fizer. Você não... errei lá na frente, está demorando para vender. Não, você começou errado lá no primeiro momento. Você tinha que ter feito isso. E isso é muito importante. E até são questões de escolhas, né? No mercado imobiliário, às vezes é difícil você reverter aquilo. Uma vez que o projeto já está feito, já está aprovado, você já começou a obra, aí basicamente você vai terminar ela. Não é simplesmente vou lá e vendo minhas ações e compro outra. E aí você decidiu colocar uma suíte só. Isso. Porque ia ficar muito caro, precisava diminuir o metro quadrado. O que eu fiz? Vou fazer uma suíte só. Mas a persona do condomínio diz que é uma pessoa entre 30 e 45 anos, casal, com 2 filhos. Isso. Geralmente. Aí pronto, tem 2 filhos, teria que ter no mínimo 2 suítes. Aí essa casa vai travar e não vai conseguir vender, porque a pessoa que está comprando, mesmo que seja para morar, está sempre pensando... É um patrimônio. A pessoa está pensando em um dia passar aquilo para frente. Todo mundo tem uma ambição. Nós já moro num condomínio de alto padrão. Nossa, mas eu almejo ir para o condomínio X. Então, algum dia eu pretendo sair daqui e ir para o condomínio X e eu vou precisar vender essa casa. Sim. Então, eu vou comprar a casa que tem uma suíte só. Eu moro sozinho hoje, mas um dia eu vou precisar vender. E aí esse imóvel vai ficando. Então, é uma escolha que envolve estudo, Sim. Envolve uma percepção. Depois que a gente fala, parece meio óbvio. Né? E às vezes parece meio óbvio para gente que atua na área. Né? Porque para quem não é da área, não é nada óbvio. Exato. Você chegar numa conclusão desse tipo. E isso é importante até para você saber, tipo assim, a minha casa tem escada para chegar na casa. Se é um perfil desse de pessoas que já são mais velhas, vai demorar mais para vender. Se você estiver fazendo uma casa dentro de um condomínio que a persona já são pessoas entre 60 e 70 anos, não, se você colocar a escada na casa para todo lado, não vai vender. Você vai ter o seu risco de liquidez ali é absurdo. Porque a persona não quer ter escada em casa, porque é um risco para ela. Então, assim, são detalhes que a gente fala assim, cara, mas o cara tá preocupado com a escada. Sim. Assim, a escada vai fazer você não vender a sua casa. Então, vai ser um péssimo investimento e não um bom investimento. Você tem que pensar em tudo. Outro exemplo, a gente se preocupa, inclusive, quando a gente tem desnível no terreno, né, aclive ou declive, se vai precisar subir ou se vai ter que se adequar às exigências, às vezes, do condomínio, o quanto vai subir? Será que não vai ficar uma rampona, vai ficar um negócio estranho para subir o carro, para parar o carro? Ou será que a gente vai ter que descer um pouco o nível da casa porque o condomínio só permite fazer um arrimo de, no máximo, 1,5 m ou 2 metros do ponto médio do terreno? Então, assim, até isso você tem que pensar para escolher aquele terreno, porque aqui já começa o erro às vezes. Poxa, mas você não viu a regra do condomínio, que você não poderia nivelar aqui o terreno com a calçada, às vezes, talvez? E aí você vai ter que fazer escada de qualquer jeito, não tem jeito, ou você vai ter uma rampa de qualquer jeito. Não importa o que você queira, você vai ter que seguir a regra. E aí talvez aqui, lá na frente, a hora que você for vender, você vai estar sofrendo por algo que você deveria ter pensado nisso na hora de comprar o terreno, na hora de escolher o terreno. E não analisou esse fator, né? Eu queria até fazer um alerta mesmo, porque quando a gente fala em casa, os homens das cavernas já tinham aquele conhecimento empírico de morar, de eu preciso me proteger da chuva. Então, quando a gente fala em casa, os meus avós construíram as próprias casas. Então, existe todo esse conhecimento empírico que todos nós trazemos, certo? Quando a gente fala de investimento, a gente precisa falar com um profissional, tá? Porque se você fala, antigamente as pessoas construíam uma casa para passar a vida inteira. Então, aquilo dentro do perfil de família dela, dentro do que ela imaginava,
era muito mais tranquilo de desenvolver por conta própria. Hoje, para o mercado de investimento, é um risco. Porque se a gente não procura um profissional, quando a gente tem um problema com médico, com dentista, a gente procura um especialista, né? A gente está no mercado há todo esse tempo, tudo que eu contei aqui para vocês, a gente tem certeza do que a gente está falando, a gente é assertivo nesses projetos. Então, o importante é você procurar um profissional que você se identifica, né? Tanto na área de arquitetura quanto na área financeira, porque existe esse risco também, né, da pessoa falar, olha, eu sou de outra área, mas eu mesmo vou tocar a obra porque eu vou ter um custo mais baixo, né, de não ter alguém administrando a minha obra. Aí a pessoa faz escolhas ruins, né, nessa questão de terreno, já começa pelo terreno, compra um terreno caro, um terreno com desnível, já vai gastar muito com arrimo. Aí, de repente, ela vai lá e compra revestimentos de baixo custo para suprir esse custo que ele teve no terreno. Então, ele já gastou muito, vai colocar acabamentos de baixo padrão. Aí, de repente, a marcenaria. Nossa, a marcenaria é caro demais, então eu vou fechar mais barata. Aí, as portinhas dos armários começam tudo a despencar. Então, a gente vai... O imóvel, ele vai moldando para um cenário que você pode ficar com ele parado muitos anos, você pode ter muita manutenção, né? E aí essa manutenção, porque a gente precisa dar esse respaldo, né, pro cliente que comprou a casa. Então, assim, a gente pode virar um pesadelo. Pode virar um pesadelo, entendeu? Então, é muito importante você ter um profissional para trabalhar isso desde o começo, desde a compra do terreno, tá? Então, assim, em todos os sentidos, se você realmente quer investir nessa área, é uma área o investimento é ótimo, né? O Augusto fala melhor do que eu sobre isso, mas é uma área muito boa para investir, mas faça da forma correta, tá? Porque isso de, eu mesmo executo como empreiteiro, as chances de você transformar tudo em um pesadelo é muito grande, muito mesmo. A gente já viu muitas histórias assim. E às vezes uma jornada que era para ser legal, bacana, tranquila, literalmente vira briga, confusão, divórcio. Divórcio. E aí você já nem faz a casa direito e do jeito que você queria e também perdeu às vezes tudo que você tinha ali de família ou amigos, enfim. Então é complicado, assim, é uma área que não tem como você entrar se você não souber o que você está fazendo. Realmente, acho que foram muito felizes nessa colocação, porque a pessoa resolve, de fato, se aventurar naquilo e muito provavelmente essa pessoa que depois sai falando, gente, não investe no mercado imobiliário de jeito nenhum. É isso. O mercado imobiliário é muito arriscado, é muito ruim. Não é que é arriscado, é porque a pessoa resolve tentar se aventurar numa área que não tem. Exato. Você falou do tempo de quanto tempo mesmo que tem o escritório de vocês? Eu já tenho experiência de 18 anos de mercado. Isso, então são 18 anos, não é 18 meses. Exato. Nesses 18 anos foram quantos projetos? Provavelmente você não vai saber nem responder de bate-pronto. Exato. Entendeu? Porque são muitos. Então, são muitas análises. Para a pessoa que está lá sozinha fazendo a primeira, qual a chance dela fazer a melhor escolha do que você que já fez e vivenciou várias coisas que foram escolhidas? Você vivenciou a mudança do mercado. Então, é muito importante trazer essa conscientização das pessoas de valorizar o profissional. Isso. Igual a gente falou sobre a questão do investimento, não tem nada contra a pessoa fazer um investimento por conta própria. Você tem tempo para estudar? Tem tempo para pegar o balancete da empresa e ler e entender? Tem tempo para fazer uma projeção futura? Não tem. Contrata um assessor e cobra dele, lógico, o resultado, assim como contrata os profissionais e cobra desses profissionais o resultado. Porque é uma responsabilidade muito grande. Vocês recebem um investidor, por exemplo, esse investidor que é leigo na área. Ele chega para vocês com uma ideia e com o budget que ele tem para poder gastar. Que aí também envolve toda a parte de conhecimento de mercado e a parte de responsabilidade do escritório de arquitetura, né? Até por ser esse exatamente o tema, é importante a gente falar sobre isso. Não é só fazer o Coliseu, né? Não é fazer a mansão. A pessoa tem um dinheiro que ela pode gastar e ela tem um retorno esperado,
né? Então tem uma responsabilidade grande nisso. A expectativa ali é fazer uma casa bonita, que não dá nem para diferenciar exatamente se é uma casa para o cliente final ou não, mas existe um retorno esperado. E quem decide qual que é o valor de venda da casa não é a Thaisa, é o mercado. Então, se você vai lá e faz uma construção, lógico, dando um exemplo, que custe R$8.000 o metro quadrado, mas o condomínio só comporta a venda até R$10.000 o metro quadrado, com mais R$2.000 que você pagou no terreno, você empatou. Né? Você só trocou o dinheiro ali. Exato. E não ganhou absolutamente nada. Nossa, ficou linda a casa. Ficou linda a casa. Parabéns. Ótimo. 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 E na hora de vender? Né? Mas assim, foi importante você voltar nesse assunto, que até algo que eu ia falar eu estava esquecendo. Eu acho que é engraçado porque assim, o cliente final, a gente sempre tem um fluxo muito bacana de cliente final, seja por indicação, porque já veio de um para o outro, ou seja pelas nossas redes sociais, que hoje é muito forte e tem crescido bastante. Então, o cliente final para a gente, ele sempre está aqui. O que é engraçado, que foi uma mudança que veio já de 2014 para cá, então 10 anos inclusive já, é essa migração de construtores que antes não é que eles faziam com outra pessoa, eles não faziam às vezes com um escritório de arquitetura por falar, não, vai já ter sou engenheiro. Custo, exato, já sou engenheiro, já posso fazer. Eu vou subir aqui as paredes, eu sei como que funciona e tá tudo certo. Só que aí nesse período de 2014 para cá a gente escutou, isso é algo, não é que eu estou falando, isso é algo que a gente escutou das pessoas que chegaram pra gente. Não, a gente gostaria de continuar fazendo o que a gente faz, porém com esse tipo de layout que você entrega para os seus clientes finais. Tem coisa que talvez a gente não consiga fazer por causa de custo, mas aí a Thaisa ela é muito boa nisso, então ela sempre vai lá e dá adapta ou consegue fazer de uma forma que fique bom e bonito e que seja um preço justo, que encaixe dentro do orçamento. E aí o que a gente percebeu é o seguinte, que lá no início, eu estou falando ainda lá de 2014, até um pouquinho antes, o construtor, né, e a gente não está falando aqui de construtor gigante, é o construtor, né, o investidor ali que está fazendo 2, 3 casas no ano, está começando. Ele, às vezes, fazia uma com a gente e 2 ele do jeito que ele sempre fazia. A nossa vendia antes de terminar e a dele terminava. E aí, depois, às vezes, pedia até pra gente fazer alterações na fachada ou em algum lugar para tentar vender. E aí, esse foi o caminho. Então, assim, isso é legal, porque, às vezes, a percepção que a gente tem, ela não é a realidade que acontece. Então, eu vou gastar mais, mas eu vendo muito mais rápido. E a gente entende hoje que o maior risco hoje da construção civil, de você engessar o seu dinheiro na construção civil, é a liquidez. Então, se eu vender uma casa com, vamos dizer assim, um lucro de 50% dentro de um ano é uma coisa. Se eu vender com o mesmo lucro de 50% em 3 anos, é outro cenário. No projeto, eu tive os mesmos 50% de lucro. Só que em anos, no período que eu demorei para começar e terminar, eu demorei 3 anos. A hora que eu divido isso por ano, será que valeu a pena esse investimento? Então, assim, é isso que as pessoas, inclusive com a gente também tentando, principalmente da minha parte, que sou da área de investimento, que eu falava, olha, você está olhando por esse lado, é bacana você olhar por esse lado, mas você já viu esse aqui também? Você percebeu que se você fizer isso e acontecer isso, isso vai ser melhor do que talvez esse que você está fazendo? E foi justamente essa questão do tempo e também de deixar acontecer, né? Então, tiveram esses cenários, tipo, no início, fazia um com a gente e 2 do jeito que fazia. Esse vendia muito mais rápido. E às vezes vendia sem ter que dar tanto desconto. Então, isso foi validado pelo mercado, né? Não é o que eu estou achando. Isso foi validado com o tempo. O mercado é quem decide, né? Como que vai funcionar. Eu tinha dado um bug aí. É até importante falar isso, gente. Estamos com televisão nova, gente. Esqueci de falar. Ela tá grandona agora. Não, também importante demais. Importante demais. E cara, até a questão, voltando também do que a gente falou, sobre os hábitos de consumo do público daquele lugar.
Mesmo para quem é construtor, a gente gasta muita energia, às vezes, também sobre entender as maneiras de conseguir baratear a obra, né? Sobre melhores métodos executivos que não vai trazer uma coisa que também é um grande ladrão do dinheiro, que às vezes a pessoa não coloca na conta da rentabilidade do projeto, que é o pós-obra, que a Thaís falou. Isso suga muito dinheiro, às vezes a pessoa não põe na conta quantas vezes ela precisa mandar alguém lá para poder resolver por um problema que poderia ter sido previsto antes. Então, a pessoa trabalha com a parte de construção, ela muitas vezes está muito focada nessa questão de entender sobre como mitigar esse tipo de problema e não sobre o layout ideal da casa. Eu já vi casos, por exemplo, também em condomínios, né, aqui em Ribeirão Preto. Porque também acho que a pessoa tem... não só a pessoa, né? Esse é um hábito normal, a gente mesmo passa muito por isso. Que a gente tem o hábito de pensar o bolso da outra pessoa de acordo com o nosso. Então a pessoa, a vida inteira morei no sobrado com a minha mãe, subi a escada e desci a escada. Minha mãe tem tantos anos, meu pai tantos anos, sobe e desce a escada. Aí vai num condomínio de alto padrão, constrói uma casa sem elevador. E aí não vende. Ah, não, mas beleza, eu deixei o poço para poder colocar o elevador. Também não vende, dependendo do condomínio. Sim. Porque a pessoa quer comprar pronta, a pessoa não quer fazer obra, não quer quebrar poço e colocar ela elevador está procurando agora. uma casa pronta porque ela não quer passar por isso. Né? Exatamente, se ela já está topando pagar mais caro, porque se ela for um cliente final, vem direto até vocês, olha, eu tenho dinheiro, tenho ansiedade, consigo controlá-la e estou disposto a fazer o projeto. Beleza, vocês vão fazer o projeto, tudo de acordo com o budget que ela pode gastar, ela vai gastar menos do que ela comprar essa casa pronta. Sim. Correto? Então, se ela já está querendo uma casa pronta, ela quer pronta. Isso. Então, o não ter um elevador é um problema, às vezes, seríssimo, dependendo do condomínio. Tem condomínio que vende do jeito que tá. Sim. Eu acho que a segunda dica bem importante, assim, né, para quem quer entrar nesse mercado de investimento, é justamente você abrir a sua mente para conversar com um profissional que tenha experiência nesta área e você ouvir. Porque as pessoas trazem muito isso, o que você falou. Eu morei num sobrado e subi a escada a vida inteira. Ou eu morei numa casa que tinha 2 quartos e uma suíte. E aí, até o dimensionamento da casa em si. Não, eu sempre tive banheiros pequenos. Então, tem prioridades nas casas para venda. Por exemplo, você não sabe quem vai morar naquela casa. Mas você tem certeza que quem vai morar naquela casa vai usar a suíte master. Então, você precisa trazer amplitude. Todo mundo hoje em dia quer uma cama grande. Então, você tem que ter um quarto espaçoso, você tem que ter muito armário na suíte master, você tem que ter um banheiro com chuveiros duplos, com pias duplas. Então, a suíte master é um dos pontos importantes da casa. Eu preciso ter 3 suítes? Gente, hoje no mercado de Ribeirão, você tem que ter no mínimo 3 suítes, né? É muito complicado a casa, ela se torna menos vendável. Se você não tem a piscina, eu preciso executar a piscina. Se você não tem piscina, normalmente dentro dos condomínios que a gente constrói, você está fora do padrão. Se você não tem no mínimo 3 suítes, no mínimo, você está fora do padrão. Então, você precisa deixar um pouquinho, se você está construindo para investimento, você precisa deixar um pouquinho de lado, né? O seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência para entender o que o mercado está procurando. Então, como a gente constrói muito... Eu tenho uma cliente, a gente estava fazendo as contas esses dias, a gente já fez 25 casas para venda. Uma cliente. Então, ela tem muito esse perfil de compreender. Olha, agora eu acho que a gente pode começar a fazer 4 suítes nos condomínios, em alguns condomínios específicos, porque está tendo essa demanda, né? Então, abrir abrir o seu olhar para conversar com as pessoas que estão no mercado e que já constroem, porque talvez a sua é a primeira, e aí você vai trazer esse conhecimento que você tem de dentro da sua casa, da casa da sua família, mas é você entender um pouquinho. Então, acho que essa é uma dica também muito importante para que você tenha um projeto que seja vendável, que venda rápido e que você possa ter outros investimentos aí, porque
tempo é importante, não é? Muito. Como eu disse, eu acho que a liquidez do projeto em si, né, do projeto de investimento que você escolheu para fazer, eu acho que ele é o mais importante, visto que ele é para investimento. É diferente de quem está construindo, igual o Pedro falou, para morar. Você está construindo para morar, ele vai fazer do jeito que ele imagina, vai comprar, às vezes, o piso que ele sempre gostou e que ele pode. Mas se não é esse o cenário, eu acho, inclusive, assim, que o Pedro, inclusive, trouxe isso também, que eu acho que é uma responsabilidade ainda maior, porque você tem que fazer um projeto e um produto, entregar um produto que seja coerente com o mercado, com a localização, com o que existe. Por outro lado, ele também tem que ser algo que esteja dentro de um plano financeiro, então, às vezes, o que o cliente quer não é o que o bolso permite, né? O investidor, e aí o investidor, não, mas eu quero gastar X, mas quero fazer tal coisa. Você tem que explicar para ele, deixa eu te falar, com esse budget que você tem, não dá para fazer tal coisa, mas a gente pode chegar próximo fazendo isso e aquilo que vai ficar tão bom quanto, mas talvez o que você quer, talvez a gente gaste um pouco mais. Então, é justamente trazer essa realidade também, né? Porque todo mundo quer ganhar mais, né? Sim. Então, assim, você tem que trazer, às vezes, a realidade dos fatos para também não ter uma quebra de expectativa lá na frente. É um equilíbrio, né? Isso. Você pode amar um piso de R$500, metro quadrado. Você pode amar, mas aonde você está construindo? Ele faz sentido? Comporta. Faz sentido isso para esta obra, né? E aí, os custos que a gente normalmente tem, né, Augusto? Já previstos antes do início da obra, vai te trazer isso. Vai te trazer qual que é a previsão, até onde eu posso gastar. E ficar de olho no mercado, porque como a gente também está muito ativo no mercado, eu conheço as promoções, eu conheço cada loja como funciona. Então, qual é a época que é legal para você comprar aquilo? De repente, a loja X tem um produto em estoque, que eu tenho um produto em um formato maior, mas como ela tem estoque, ela tá lançando uma promoção que eu consigo comprar aquele formato maior no preço de um menor, entendeu? Sim. Então, a gente estar atento, porque a gente estar no mercado também traz esse diferencial para os nossos clientes, né? Os lojistas mandam pra gente, olha, eu tô com esse produto em estoque, eu tenho esse produto com preço legal, a loja tá entrando em promoção mês que vem. Então, às vezes, você se adianta para comprar o piso da sua casa ou a parte de bancadas, de pedras, porque você conseguiu uma negociação boa aqui, né? Então, prevendo esses custos, como a gente prevê, e sabendo quanto a gente pode gastar, a gente está aberto a essas oportunidades de mercado, né? E essas oportunidades, normalmente, elas chegam primeiro para a gente porque a gente está desenvolvendo vários projetos e várias casas, né? O cliente, ele está fazendo uma, então, às vezes, ele não sabe qual é o melhor lugar e o melhor momento para adquirir, né, os produtos. E ele nem tem essa rede de relacionamento que você já tem pelo volume, pelo tempo, pela vivência mesmo. Sim. É importante até essa questão, igual você falou do piso. É uma arma a mais que você vai dar para o corretor na hora da venda. Quer dizer que a pessoa vai escolher a casa pela marca do piso? Sim e não, mas é um item a mais, é um pontinho. A gente acabou de vir das Olimpíadas, né? Muitas pessoas ganhavam na Olimpíada por conta daquelas bonificaçõezinhas, somando alguns pontinhos, e a pessoa ganhava a medalha. Então, por que não somando alguns pontinhos? Conseguir colocar um piso bacana, de uma marca bacana, que em determinado condomínio isso pode pesar positivamente para o corretor na hora de oferecer para venda. Mas, às vezes, nós estamos falando dessa questão do piso e uma outra coisa que acho que você falou muito bem citada, a questão das suítes. Simples para ser rápido, até porque nós estamos caminhando para o final e temos agora que o Augusto apresentar nossa conta, e não estou esquecendo. Então, assim, como que a pessoa pesquisa um imóvel quando ela está querendo comprar? Para quem já entrou no Viva Real, Zap Imóveis na vida, você vai lá e coloca o filtro que é que você está procurando. Dentro dos filtros, você coloca a quantidade de suíte. Exato. É um dos filtros que tem no site. Sim. Pronto, a sua casa simplesmente não aparece. Tá linda, tá maravilhosa, não tem um número de suíte. Ela simplesmente não vai aparecer para a pessoa. Sim. Então, é muito importante se atentar a pelo menos os padrões básicos do mercado. E como a gente falou que é uma responsabilidade muito grande, tem gente que está vendo esse episódio e está imaginando, nossa, como que eu vou fazer quando eu for pegar meu primeiro projeto para o investidor? Gente, é uma responsabilidade grande.
Assim como o médico ele não se forma e vai lá fazer uma cirurgia de imediato. Primeiro ele se associa, né, com alguém mais experiente para poder fazer. Eu já trouxe essa frase algumas vezes aqui no podcast, mas é melhor você ter 20% da pizza do que 100% da azeitona. Com Então, certeza. dividir, multiplicar. Chama um profissional que já tenha mais gabarito com isso, já tenha mais experiência, que já seja mais rodado, porque a responsabilidade é muito grande. Estamos falando de dinheiro e não de belezura. Né? Então, estamos falando de dinheiro, estamos falando de investimento. O imóvel ali, a construção, a casa é um meio, ele não é o fim. O fim é o retorno financeiro. Então, a responsabilidade é grande. Não vai sozinho, não. Procura ajuda. Augusto, momento esperado. Mande. Pois é, Pedro. Na verdade, eu tô desde a semana passada tentando como trazer algo fácil para tentar mostrar algo, uma visão que eu acho que a maioria, às vezes, não leva em consideração. Porque a gente costuma falar... A gente mesmo, eu também falo assim... A gente fala assim, gastei 1 milhão na casa, vendi por 1,5 milhão, eu tive 50% de lucro. Né? Então, assim, no projeto, de forma geral, se a gente for olhar o projeto, é isso. Só que o projeto ele não leva em consideração se eu tive 50% de lucro em 6 meses, em 1 ano ou em 3 anos. Eu tive 50% de lucro. Né? Isso é uma análise do projeto. Né? A outra análise, que é a análise que eu gosto de fazer, é a TIR, que é a taxa interna de retorno sobre o investimento. Então, eu acho que para o investidor, eu acho que a TIR é até mais importante do que o lucro do projeto. Porque a TIR, ela leva em consideração o tempo entre o valor aportado para, no caso aqui, uma casa, e o tempo que ele demorou para receber. Então, é claro, eu tenho como... Por que eu falo que não é tão simples? Eu tentei pensar em algo simples, mas eu tenho que fazer fluxo de caixa descontado trazendo a valor presente. E aí eu falei, cara, eu tentei, não consigo. É porque não é uma coisa tão simples. Não é tão simples. Mas, assim, é só a gente parar para pensar. Se a gente pegasse 1 milhão no primeiro dia da construção e colocasse na casa e vendesse essa casa dentro de 1 ano, 12 meses, por 1,5 milhão, eu tive 50% de lucro, certo? E a minha TIR também seria de 50%, porque eu tive apenas um fluxo de caixa, que foi uma saída, e um fluxo de caixa, que foi a entrada quando eu vendi a casa. Né? Então, é exatamente isso. A TIR nada mais é do que você pegar todos os fluxos de caixa saídas dentro de um período e somado, subtraído com o que você teve de entrada. Você pode ter tido várias entradas, dependendo do fluxo de caixa, ou nesse caso aqui, que é uma casa para venda, e aí a gente pode, inclusive, falar assim, o cara vendeu a casa e aceitou dividir a casa em 5 pagamentos. A TIR também é diferente, porque você não recebeu a totalidade em um único pagamento. Por isso que é um fluxo de caixa. Então, quando a gente começa a fazer o investimento na casa, eu tenho um fluxo de caixa negativo. Então, todo mês eu tenho uma saída. Eu não vendi a casa, então não entrou nada. Então, eu estou ali, fluxo de caixas negativos. O que é o ideal? O que é o correto eu fazer? O que eu coloquei no primeiro dia e levei até o final, ele vai ter, sim, né, aquele período total. Mas, por exemplo, a marcenaria, que eu, às vezes, fechei 3 meses antes de terminar a casa, e eu terminei a casa e já vendi, e marcenaria dentro de uma construção é algo que é caro, tem um valor elevado, você mesmo fala, às vezes 150 mil, poxa, esses 150 mil eu não demorei do dia que eu comprei o terreno até o dia que eu vendi. Eu desembolsei esses 150 mil no meu fluxo de caixa lá no final do projeto. Então, esses 150 mil, ele não tem o mesmo peso dos 300 mil, às vezes, que eu comprei o terreno o ano passado, há 14 meses atrás, há 12 meses atrás. Então, quando eu faço isso, por isso que a gente chama TIR, taxa interna de retorno, porque ele pega todo mês, você pode fazer do jeito que você quiser, mas normalmente você faz por mês, traz ele a valor presente, descontada uma taxa, para você entender qual que é o seu retorno. Então, quando eu olho o valor, a rentabilidade de um projeto 50%, eu posso trazer várias análises, diferentes análises,
ou por mês, ou por ano. E aí, para mim fazer isso, eu não posso só fazer eu demorei 3 anos, então 50% há 3 anos. Não, porque teve grande parte do dinheiro que eu investi ali, que eu não investi no momento que eu comprei o terreno. Teve grande parte do dinheiro que eu investi ali, às vezes 10 meses depois que eu comprei o terreno. Então, o meu prazo ele é menor. Então, por isso que a gente fala de trazer o valor a valor presente. Então, eu não consegui encontrar uma forma fácil de explicar isso, mas é assim que funciona. Então, quando a gente olha para o investidor, a taxa interna de retorno que ele tem, às vezes é muito maior do que simplesmente você pegar o valor do projeto. Porque ele não precisou desembolsar 1 milhão de uma vez só e depois vendeu por 1,5 milhão de uma vez só. Ele foi desembolsando ao longo dos meses e aí, de repente, ele vendeu por 1,5 milhão. Então, assim, trazer esse fluxo de caixa de saída mês a mês a valor presente, para mim saber o quanto ele seria, para mim sim fazer a análise com o valor que eu vendi. Essa é a análise correta. Isso é a análise de retorno interno de um investimento. Sim, até porque ele vai comparar isso com os outros investimentos que ele tem. Exato. Então, você precisa comparar banana com banana, Exato. né? Basicamente. Mas para mim ficou bem claro a Sim. conta. E vou traduzir para vocês. De acordo com tudo que o Augusto falou aqui, essas contas, cara, que eu entendi, né? É que se você não tem as manhas, não entra não. Sem a orientação de um profissional. Não, até... Mas, o legal é por isso que, que a grande maioria dos investidores que começaram a fazer conosco continua, porque, a TIR, a gente usa a calculadora HP. Eu tenho que usar uma calculadora científica porque, dá para fazer na mão? Dá, mas, você vai gastar muito tempo. Eu não preciso fazer isso. Hoje em dia, eu uso a calculadora, tecnologia. E a chance de você errar é grande. Porque tem que entender o contexto, né? Exato. E aí, até complementando isso, né? Esse trabalho de estudo de caso mesmo que a gente faz, coisas muito simples que o Augusto fala você está considerando o IPTU, o condomínio, o combustível que você vai gastar para ir na sua obra todos os dias, por todo o tempo, desde que você comprou o lote até a venda da casa? Exatamente. As pessoas não consideram isso. E a hora que você coloca isso no papel, é um valor muito significativo. Entre outras coisas, você tem o dinheiro para a construção da sua casa? Você tem. Esse dinheiro está parado na sua poupança, esperando o tempo da obra para você retirando da sua poupança, ou ele está investido, né? Porque como o Augusto é especialista nisso, até essa orientação ele consegue trazer. Olha, se você tem o dinheiro, vamos trabalhar o dinheiro investido e a gente vai fazendo as retiradas de acordo com a necessidade da obra. Ou você vai trabalhar um financiamento, né? Aí vocês já falaram também, tem também sobre financiamento o podcast, né? Então, como que vai ser o financiamento? Como que a gente vai trabalhar isso, né? Como isso funciona no seu fluxo de caixa familiar mesmo, não é? Então, é por isso que é importante esse estudo de caso a caso. Isso. Então, os primeiros que a gente foi pegando lá e que foi pra gente, pra mim, inclusive, foi um sucesso, era isso. Os primeiros eram as pessoas, elas usavam 100%. Ainda tem muita gente que faz isso. Usa 100% do recurso próprio, o investidor ali, né, o mais conservador. Ele tá com o dinheiro parado. Ele tá parado. Um pedaço tá na poupança, outro pedaço tá não sei aonde. E a dúvida dele é o seguinte: o que eu preciso fazer? De quanto em quanto eu tenho que ir tirando? Como que eu vou tirar? Como que eu vou me organizar para fazer isso? E aí a gente fazer uma remodelagem, primeiro, do dinheiro dele que já está investido em algum lugar, para potencializar o retorno que ele vai ter durante o período que esse dinheiro ainda vai estar aqui. Mas já pensando na cronologia que esse dinheiro vai sair daqui e vai se tornar um aporte para você fazer a construção. Então, você amarrar isso aqui, é simples falando aqui, mas com a construção acontecendo não é tão fácil assim. Você já tem que saber qual é o próximo passo que você tem que fazer daqui um mês, porque esse daqui um mês, às vezes eu tenho que começar a correr atrás agora de orçamento, porque até ter o orçamento, até entender como que vai ser, até fazer o refinar. resgate do dinheiro que está Exatamente. Então, tem prazo desse resgate que ele tem que solicitar, tem que esperar, às vezes, estar num fundo que é D mais 30. E aí você tem que fazer todo esse arranjo financeiro, inclusive essa é a expressão, é um arranjo financeiro
que potencializa, que otimiza você poder utilizar isso da melhor forma, do melhor benefício possível para você. Então, às vezes, você tem um lucro aqui, que a gente fala do lucro do projeto da venda de uma casa, mas a gente não olha só isso. Quando a gente olha para o investidor, a gente olha também esse recurso que estava aqui em algum lugar, o quanto que a gente conseguiu gerar de rentabilidade aqui nesse período até isso aqui se tornar viável. E o outro lado também, que é quando a pessoa vai fazer a parte de construção com financiamento imobiliário. Às vezes, inclusive, eu acho que não sei quem foi que acho que foi até o Neto que falou. Não, a pessoa às vezes tem o dinheiro, mas ela não quer engessar o dinheiro dela nisso. Então, ela usa um financiamento para poder construir. Beleza. E aí, o que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro? Será que ela já está escolhendo a melhor forma de rentabilizar esse dinheiro dela? Então, até isso a gente consegue ajudar. Eu sou da área, eu trabalhei na área durante 16 anos na área de investimento, então eu consigo, inclusive, ajudar nessa parte para potencializar esse ganho. Perfeito. Gente, estou na rapa do tempo, foi um enorme prazer conversar com vocês. Como que a gente encontra vocês aí nas redes sociais? Bom, o nosso escritório é no Instagram, né? Arquitaísa Moiteiro. Lá vocês vão conseguir encontrar o Augusto também. Agora ele está cada vez mais presente, mas tem o seu perfil também. O meu perfil, ele é mais pessoal. Eu estou começando a trabalhar ele para ficar algo um pouco mais profissional, né, nessa área. Mas é Augusto Batista Paiva. E não posso tanto quanto o escritório, quanto a Thaisa, mas pretendo já começar a fazer mais postagens aqui, até para poder também agregar quem segue a gente lá. E dentro do nosso Instagram tem todas as informações, tem site, tem outros canais ali, né, que vocês conseguem encontrar a gente. Vai ser um prazer receber todos vocês, até no nosso escritório para um café, não é? Exatamente. Gente, muito obrigado. Foi um enorme prazer receber vocês aqui mais uma vez. Espero vê-los novamente em breve. Muito obrigado, Com Pedro. certeza. Quero novamente agradecer pelo convite, né, e dizer que o seu podcast ele é um sucesso. A gente, inclusive, vê quando a gente está com você como que o pessoal já é diferente, né? O pessoal já... Eu falo para a Thaisa que daqui a pouco o Pedro já está dando até... como fala? Autógrafo. O pessoal foto, chega... Tira foto lá tira na casa foto, vai tirar foto. Então, assim, isso nada mais é do que a dedicação do seu trabalho dia após dia. Que às vezes a gente não vê porque tá todo mundo na correria. Mas parabéns, porque se não fosse a sua dedicação, talvez isso não estaria acontecendo. Exato, Perfeito. Parabéns. Queria te falar que a gente até recebe, né? Olha, você viu o vídeo dessa semana no canal do Pedro? Olha que legal, essa parte, olha, falou sobre isso. Então, pra gente que tá no mercado, assim, a gente queria mesmo te parabenizar e agradecer pelo convite, porque é sempre um prazer estar aqui com você. Perfeito, gente. Muito obrigado pelo carinho mesmo, pela amizade. E até a próxima quarta-feira e tchau!